Foi um sufoco, chegou o fim do ano, foi aquele perrengue em casa, chororô, briga, estudo e tal. Tem como se prevenir, já analisando as notas desse comecinho de ano? O que os pais podem fazer? Pois é, se a criança já está mostrando dificuldades, não está indo bem numa só matéria, é bom que a gente ajude essa criança na matéria específica. Por exemplo, pode ser um professor particular, pode ser o primo mais velho que já fez a matéria. Alguém precisa ajudar essa criança, porque às vezes as dificuldades são tão específicas que basta tirar essa dúvida que a criança segue tranquila para frente e daí não vai ter dificuldade depois. No entanto, se as dificuldades forem gerais em todas as disciplinas, é preciso olhar para outras coisas. Eu acabei de receber um e-mail de uma mamãe que o filho de 10 anos está com muita dificuldade em matemática no 7º ano. Criança de 10 anos deveria estar no 5º ano e não no 7º ano. Já começa por aí, né? Já começa aí. Então essa criança vai ter dificuldade em todas as matérias. É muito comum acontecer a seguinte coisa: a criança muito pequenininha começa a dar respostas para os pais muito inteligentes. E a gente pensa assim, uau, essa criança é inteligente demais, vamos adiantar, vamos deixar ela já entrar no ensino fundamental, vamos colocar no 1º ano. Mas, na verdade, ela tem apenas a inteligência bem desenvolvida na área da comunicação. E as outras áreas, ela vai ser uma criança normal, portanto, vai ter dificuldades na escola. Nós temos que tomar muito cuidado com isso de tentar empurrar a criança para frente. Deixa aí no seu ritmo. E cada criança tem um ritmo diferente, portanto, facilidades numa disciplina e dificuldades noutra, de acordo com a idade dela. O que nós precisamos fazer é respeitar. Então, a dica é, se for numa única disciplina, ajuda de alguém. Se forem várias, talvez seja melhor dar uma parada e repensar em que série que está, com que idade ou qual é o método de estudo que essa criança está utilizando. Ela está recebendo ajuda em casa, no sentido de desliga a televisão, desliga o videogame, desliga o celular e agora vamos estudar, vamos ler especificamente, estudo agora. Aquela coisa da presença dos pais que não estão necessariamente ali fazendo a tarefa pelo filho, ou discutindo aquilo, mas estão ali presente, né? Cobram esse momento e fazem com que esse momento vire hábito, porque se a gente cobra da criança de vez em quando a lição de casa, vai ter que cobrar sempre. Nós precisamos desenvolver hábito, e hábito a gente faz todo dia. Então, todo dia, no mesmo horário, os pais precisam fazer esse pequeno ritual, desliga tudo e agora vamos estudar. Aí a criança aprende, desenvolve esse hábito e passa, então, a não ser mais necessário essa cobrança de todo dia ter que pegar no pé para fazer lição de casa. Agora, sobre esse caso específico, que é o caso, inclusive, eu estudei com uma menina que era bem mais nova do que a minha turma, porque os pais achavam que ela estava mais desenvolvida e tal. Vale a pena os pais repensarem em atrasar esse aluno? Às vezes pode ser visto até como um retrocesso e tal, mas essa é uma possibilidade a ser discutida? E é uma questão bastante importante. Infelizmente, no nosso país, a reprovação pega muito mal. Ele reprovou, ele é um reprovado. Repetente. É um repetente, né? E esse peso nos outros países não existe. A criança não foi bem durante o ano, então é melhor que refaça. Eu costumo perguntar nas palestras para os pais que me perguntam, eu pergunto isso, assim, você prefere que teu filho passe um ano recebendo ajuda dos seus colegas ou passe um ano ajudando os colegas? A questão é totalmente diferente. E daí, no final das contas, olha só, é normal que um adolescente desse, aos 21 ou 22 anos, se forme na faculdade. Veja, qual é a diferença entre um adolescente que se formou com 21 e outro que se formou com 22? Nenhuma. Então, por que insistir tanto agora que faça a 7ª série, o 7º ano e não reprove? Deixa reprovar, vai no seu ritmo agora e aí depois, lá no final, você pega embalo e não tem mais dificuldades e vai ter sucesso. Então, a motivação dos alunos não deve ser o medo de reprovar, porque muitas vezes viram, você vai reprovar de ano, assim desse jeito você vai repetir e tal. Não deve ser isso. O que a gente precisa ajudar os nossos alunos, as nossas crianças, é estudar um pouco todo dia, porque aquele que só estuda para a prova, ele estuda, tira a nota, esquece e depois lá na frente vai ter dificuldade. Por quê? Porque não reteve a informação, não fixou de forma correta. Então, só gravou única e exclusivamente para avaliação. Esse é um método muito ruim de estudar. Agora, Marcos, vai chegando essa época, eu já ouvi alguns pais falarem, principalmente dos filhos que estão ali na adolescência, começo da adolescência, meu filho não dá para o estudo, ou ele não quer estudar. Como lidar com essa situação quando o filho verbaliza, eu não quero mais estudar? Ele ainda está numa idade em que é controlado, é mantido pelos pais, mas tem essa postura de não consigo, não posso, não dá certo, não quero isso. Como deve ser a reação dos pais? Veja, até os 21 anos de idade, o cérebro ainda está formando caminhos neurais, ou seja, os neurônios estão se ligando para facilitar a vida dessa pessoa. Então, a aprendizagem é um dos principais fatores para facilitar essa construção do cérebro. Se a criança para de estudar, ou não quer estudar, não gosta de estudar e se recusa a fazer isso, o que está acontecendo em nível cerebral? Ela perde uma grande oportunidade de desenvolvimento do cérebro. Mas vai aprender coisas que não vão ser úteis na vida, mas vão ser úteis para a formação neuroquímica destes caminhos possíveis para facilitar depois tudo que essa criança vai fazer. A gente pode falar em uma pessoa menos inteligente no futuro? Então? Pode sim.
E já existem várias descobertas na neurociência mostrando isso. Quanto mais uma criança aprende, melhor ela forma caminhos cerebrais que vão facilitar as ações mentais, as atividades, o pensamento, a reflexão e as atitudes dessa criança lá no futuro. Então é melhor que aprenda agora, e para aprender agora a gente tem que pegar um pouquinho no pé, senão se deixar muito solto pode ter consequências para ela depois. Mas pegar no pé é sinal de que se a criança, se o adolescente chega a dar uma resposta dessa, ou dizer que não quer mais estudar, é porque algo já está errado há tempos, né? Mas qual deve ser? Deve haver uma insistência, deve haver uma argumentação? Qual deve ser? O que deve ser feito? Porque se ele não quiser, realmente não vai estudar, né? Quando é adolescente, a gente tem que convencer o adolescente. Então temos que conversar. Um dos fatores é isso, explicar em nível cerebral como é que isso ajuda, em que isso pode ajudar essa criança, esse adolescente. Agora, para a criança não tem negociação. Vai estudar sim, não tem história. Só que é interessante, quando a criança está nas primeiras séries, ela gosta de ir para a escola. Ela está animada, está motivada e tal. Por que depois para? Onde foi a motivação? Aí é uma culpa, muitas vezes é culpa da escola. Nas séries iniciais, principalmente na educação infantil, há muito espaço para inovação, criatividade. A criança tem espaço para ser ela própria e criar. Depois, cópia. A professora até fala, copiem logo que eu vou apagar. Então, a metodologia... A criança chega em casa reclamando que está com dor na rocha de ação. É verdade, a metodologia é muita cópia. E depois, lá no mestrado e doutorado, volta espaço para criar a própria dissertação, a própria tese. E aí vai sozinho, vai motivado, vai gostando de ir para a escola. Mas as pessoas têm até medo desse espaço para criatividade. Nossa, como é que eu vou criar alguma coisa? Muita gente fica com receio de entrar na academia por causa disso. É verdade, porque passou durante muitos anos só copiando autores, fazendo resenha, fazendo resumo, e agora tem que criar o próprio texto. É muito difícil. Então nós temos que ajudar também as nossas crianças a inovar, a criar, a fazer a sua própria história, tanto na escola quanto na vida. Ok, Marcos, muito obrigada, é sempre um prazer. Um bom dia para você.